Olá, galerinha linda do meu coração. E aí, turma, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja na companhia da família, ou dos amigos lá da escola, ou da sua rua, não importa, na companhia de quem você está e aonde você está, mas que você tenha Jesus e o Espírito Santo aí do seu lado, te fazendo companhia também. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus dentro dessa série maravilhosa, Os 10 Mandamentos? Hoje, para começar, eu quero falar aqui com vocês, né, um diálogo entre dois amiguinhos, o João e a Leca. O João e a Leca, sabe aqueles amigos que moram perto, né, são vizinhos, estudam na mesma escola, aí sempre saem para brincar junto, para passear junto. Então eles são muito amigos um do outro. E aí a Leca chegou na casa do João e falou: "E aí, João, vamos brincar hoje? O que você acha da gente jogar uma bola ou então brincar de amarelinha?" Ele: "Ai, Leca, ai, não, eu tô com muito sono. Ai, eu só quero ficar na minha cama dormindo." "Mas você não quer levantar nem para brincar, nem para comer alguma coisa, João?" "Ah, bem que a minha mãe podia trazer a comida para mim aqui na cama, assim eu não precisaria levantar. Minha mãe bem que podia ir lá na escola, pegar lá com a professora as atividades que eu tenho que fazer de casa para mim não precisar ir para a escola hoje. Eu tô com muito sono, Leca. E eu gosto de ficar assim, sabe, descansando aqui na minha cama, de perna pro ar." "Nossa, João, hoje, hein, você tá que tá. Nossa, como é que você pode estar assim, tão desanimado?" "Ah, é que eu fico, sabe, deitado aqui na minha cama ou no sofá lá na sala, eu fico vendo, eu adoro, sabe, Leca, ficar olhando os ponteiros do relógio, indo bem devagar, tic-tac, tic-tac, tic-tac." "Você acha isso legal, João?" "Ah, eu acho sensacional. O que faz os ponteiros se moverem é a bateria que tem dentro do relógio. Você não pode vê-la, né, Leca? Mas sem bateria não haveria movimento no relógio." "É, isso é óbvio, João. Todo mundo sabe disso." "É, sim, mas pensa comigo, Leca. Olha só, de certa maneira, nós somos como o relógio. Nossas mãos, nossas pernas e nossa língua se movem como ponteiros do relógio. Mas o que realmente faz com que ela se move é algo que a gente não pode ver, pois está dentro de nós. São os nossos pensamentos. São como a bateria do relógio. E o que eu penso e planejo faz com que as minhas pernas, os meus braços, a minha língua se movimente. Por exemplo, quando eu penso, não gosto daquela pessoa, não gosto daquela brincadeira. Então, logo, logo, algo desagradável sobre essa pessoa ou sobre aquela brincadeira vem na minha mente. Ou então, se eu falo, quero passear, logo as minhas pernas começam a se movimentar e me levam para um passeio. É verdade, João. Eu acho que você é um grande filósofo. Já eu acho que eu quero, sabe, ir lá para a rua brincar. Então você que fica aí, volte a dormir." E aí, a Leca saiu, o João ficou lá. Olhando pro ponteiro do relógio, e abrindo a boca de sono. E você aí, você concorda com a ideia do João? Ele disse que uma pessoa pensa que leva ela a se mover e fazer as coisas. Você concorda com o João? O que você acha? Acha que esse menino, ele é um grande filósofo? Eu penso que o João está certo, porque geralmente, é claro que é tudo muito rápido,
Por exemplo, eu acabo de pensar aqui, vou pegar a Bíblia, né? Pensei, aí eu já pego a minha Bíblia e logo a minha mão, né, vai e pega a Bíblia. Então é uma questão assim rápida. Mas a Bíblia nos ensina que, aos olhos de Deus, os nossos pensamentos são tão importantes quanto as nossas ações. E vamos ver isso nos mandamentos que nós vamos aprender hoje, que Deus nos deu. Então, nós vamos aprender 2 mandamentos hoje. Qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá ver qual que é o nosso primeiro mandamento de hoje? O nosso mandamento que nós vamos aprender hoje, o primeiro tá lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, que é: não matarás. Isto mesmo, não matarás. Este é o mandamento de número 6. Eu creio que é claro que você vai falar: professora, eu não mato ninguém não. Ixi, venha, não faça essas coisas não. Credo, professora, você falando isso? Significa que não matarás é que você não deve tirar a vida de uma pessoa ou assassinar essa pessoa. Pode ser que você já tenha visto, né, no rádio, né, ouvido no rádio, ou visto na TV, pessoas que foram mortas com facas ou arma de fogo. E assassinato é um pecado horrível. Esse pecado provoca uma tristeza muito grande para a família da pessoa que foi morta. Isso é muito sério, porém, ainda mais sério é o fato de que a pessoa decide matar alguém, está quebrando uma das leis do mandamento de Deus, ou seja, o 6º mandamento, que diz: não matarás. Assassinar é tirar a vida de alguém, é ir lá e tirar a vida de outra pessoa, não é? Mas Deus é quem dá a vida. Quando Deus fez o primeiro homem, a primeira mulher, ele fez o quê? Ele soprou em Adão e deu vida a ele. Desde então, cada bebezinho que nasce neste mundo é capaz de viver, porque Deus dá vida a ele. Deus dá grande valor à vida, muito mais do que você e eu podemos imaginar. Você está vivo hoje porque Deus tem dado vida a você. Para ele, a sua vida é muito valiosa. Deus é o doador da vida e é ele quem dá a vida. E Deus nos deu o mandamento de que ninguém está autorizado a tirar a vida que ele dá. O único que tem, que pode tirar aquilo que deu a vida é o próprio Deus. Então, um bebê é uma pequena pessoa que vive. E em muitos países, não é considerado errado um bebê ser morto enquanto ainda está dentro da barriga da sua mãe. Isso é chamado o quê? De aborto. Mas, na verdade, é assassinato. É uma grande maldade e ainda vai contra, né, o mandamento de Deus. Muitas mulheres podem talvez ter feito aborto sem saber que Deus o proíbe. Quando você tiver crescido e for adulto, esta é uma decisão importante que você, às vezes, vai precisar tomar. Então, você vai escolher matar, permitindo o aborto de um bebê ainda não nascido, ou vai permitir que o bebê tenha a oportunidade de nascer e viver como você teve e tem? Não seria horrível alguém tivesse decidido que você não deveria nascer? Que você tinha que ser abortado, ser morto há muitos anos atrás? Sabe lá a idade que você tem? Já imaginou se a sua mãe decidisse fazer isso? Hoje você não estaria aí. Também hoje em dia, em muitos países, considera-se que é certo ajudar pessoas idosas ou pessoas doentes com alguma doença terminal a morrer. Isso tem um nome assim um pouco estranho, que é chamado o quê? De eutanásia. Ninguém, porém, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, pois isso é o quê? É assassinato. É Deus quem nos dá a vida e é Deus e somente Ele quem deve decidir quando alguém deve morrer.
e não outro ser humano. E você pode estar pensando, definitivamente, eu não quebrei esse mandamento. Eu não matei ninguém. E na época que o Senhor Jesus viveu lá em Israel, ele fez as pessoas se lembrarem desse mandamento de Deus. De fato, o povo estava muito familiarizado com esse mandamento, porque o tinha em seus livros há mais de 1000 anos. Que 1500 anos antes de Jesus nascer, Deus tinha dado para Moisés os 10 mandamentos. Então, quando Jesus veio e viveu aqui na terra, o povo de Israel, o povo judeu, já sabia desse mandamento há mais de 1000 anos. Os israelitas pensavam, pelo menos não quebramos essa lei, somos boas pessoas, não matamos ninguém e não temos nenhuma intenção de fazer isso. Só que o Senhor Jesus explicou a questão, não se refere apenas ao que você faz, mas ao que você pensa. Aos olhos de Deus, isso é que conta. Não é só a sua intenção, a sua atitude, a sua prática, mas também o que você pensa. Jesus diz que qualquer um que sente raiva do seu irmão também é culpado de quebrar essa lei. Em outras palavras, quando você pensa sobre alguém, você não fala, mas a pessoa te irritou, fez tanta raiva, você, lá na sua cabeça fala isso aí, tomara que morra, tomara que se dê mal. Ou quando com raiva você simplesmente voa em direção ao pescoço do seu irmão, ou da sua irmã, ou de alguma outra pessoa, que você vai em cima dele, ele falou alguma coisa, você fala, agora eu te pego, eu te arrebento. E quer brigar, quer socar, quer machucar aquela pessoa, você também está quebrando o 6º mandamento. Olha só como isso é sério. Deus vê tudo que nós fazemos, mas ele também vê o que nós pensamos. Se para Deus ficar com raiva de uma pessoa é tão grave quanto matá-la, será que nós não somos culpados por quebrar o 6º mandamento? Porque a Bíblia diz, tá aqui em Isaías 53, e no versículo 6 está escrito bem assim, todos nós, tal qual ovelhas, nós andávamos, cada qual de nós se voltou para os seus próprios caminhos. Em vez de seguir pelo caminho de Deus, nós seguimos o quê? Cada um de nós queremos andar pelo nosso próprio caminho. Mas só que esse versículo não termina aqui, olha só a continuação. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que isso significa? Significa que apesar de Deus não se agradar e ficar triste por causa do nosso pecado, ele mostrou seu grande amor por nós quando enviou seu Filho, o Senhor Jesus, que recebeu o castigo pelos nossos pecados, quando morreu em uma cruz. E agora que Jesus já pagou por nosso pecado, Deus pode nos perdoar. Deus pode perdoar você. Você pode ser livre. Essa não é uma notícia maravilhosa? Por meio dessas lições aqui, crianças, que eu estou dando para vocês sobre os 10 mandamentos, Deus tem mostrado a você e a mim que nós somos o quê? Pecadores e quebramos as suas leis. Por exemplo, quando não amamos a Deus de todo o coração e não guardamos, o dia de domingo de maneira certa, ou usamos o nome de Deus de maneira errada, ou não honramos e não obedecemos aos nossos pais, ou odiando as pessoas, Deus é santo e todo pecado é uma ofensa contra ele. E nos afasta dele. E sabe que cada um de nós precisa abandonar o pecado e pedir perdão a Deus. Pode ser que você nunca fez isso antes, mas saiba que Deus ama muito você e quer lhe perdoar. E o amor de Deus é tão grande que ele deu seu filho Jesus para morrer na cruz por você. Jesus morreu, foi sepultado, mas no 3º dia ele viveu de novo e hoje ele está vivo no céu. E você pode falar com ele em oração. Fale com Jesus hoje mesmo e peça
para que ele perdoa e seja o seu Salvador. Tudo o que eu posso fazer é explicar o evangelho a você. Isto é, explicar essa boa notícia, que Jesus quer ser o Salvador, o seu Salvador. Mas eu não posso salvar você. Só Jesus é que pode fazer isso. Então, vamos agora ver o outro mandamento. O mandamento número 7, que está lá em Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 14, que está escrito: não adulterarás. Este é o 7º mandamento. Então, o que isso significa? Você lembra da história que encontramos lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, sobre como Deus criou o primeiro homem, Adão? Adão estava cercado por belos animais, mas ele estava sozinho. Então, de maneira maravilhosa, Deus criou Eva para ser a esposa do Adão. E lá, em Gênesis 2:24, está escrito bem assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o homem e a mulher devem se casar, viver juntos. Um deve amar e ajudar o outro, encorajar o outro. Eles devem o quê? Formar uma família. Isso mesmo. Ter lá o marido, a esposa, a mulher. Eles devem ter filhos e devem ser pais carinhosos para eles. Esse é o plano maravilhoso de Deus, a família. Deus não quer que exista 2 pais e 2 mães em uma família. Deus não aprova isso. Não foi dessa maneira que Deus planejou a família. Porém, é certo que Deus ama até mesmo os que ainda não obedecem às suas leis. Quando um homem deixa sua esposa e passa a viver com outra mulher, ele comete adultério. Porque Deus fez essa lei para que o seu povo, os israelitas, e também para nós hoje, entendesse que é maravilhoso o marido e suas esposas viver juntos de maneira amorosa, formarem uma família feliz. Frequentemente, quando um homem ou a mulher adultera, provoca grande infelicidade, traz lágrimas para o cônjuge deixado. E além disso, os filhos, principalmente vocês crianças, acabam sofrendo muito. E Deus quer que a esposa seja fiel ao seu marido e quer que o marido seja fiel à sua esposa. Então, a gente não deve esquecer, que é o nosso versículo de hoje. Não adulterarás. Êxodo 20 e 14. Uma vez, quando Jesus falou sobre esse mandamento, as pessoas, a maioria dos homens deve ter pensado, sem problema, com certeza eu tenho guardado esse mandamento, tenho uma boa esposa, tenho sido fiel a ela, nunca deixei de viver com outra mulher, dizendo que estava apaixonado pela outra, tenho 2 filhos bons, embora nós briguemos de vez em quando, somos uma família feliz. E a maioria das mulheres também deve ter pensado, algo semelhante. Eu sou uma boa esposa, nunca deixei meu marido, com certeza posso dizer que nunca cometi adultério. Porém, de novo, o Senhor Jesus explicou que o que pensamos é tão importante quanto o que fazemos. E Deus conhece os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, Jesus disse, tá aqui, em Mateus 5:28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Olhar ou pensar com intenção impura significa ter pensamentos sujos. Esses pensamentos vêm à nossa mente quando nós vemos imagens sexy, no DVD, ou na internet, que sabemos que não devemos ver. Alguns filmes são classificados, para maiores de 18 anos.
Entretanto, Deus não se agrada quando pessoas maior de 18 ou menor, de qualquer idade, assistem esses filmes, porque ao fazê-los, ela quebra esse mandamento de Deus. Ou seja, não adulterarás. Por quê? Nós temos um grande inimigo que nós não podemos ver, mas que está bem vivo e muito ativo. Ele quer nos destruir e nos separar de Deus para sempre. Ele é o diabo, Satanás, como é chamado na Bíblia. Satanás é quem constantemente tenta você e faz você pecar contra Deus. Ele tenta você a perder a paciência, ele tenta você a ver coisas sujas e assim você quebrar as leis de Deus. Não se espante por você ser tentado, não. Até mesmo Jesus foi tentado a fazer o que era errado. Nós lemos lá em Mateus 4, no capítulo 1, fala lá, a tentação de Jesus, que Jesus estava no deserto, jejuando, e o Satanás foi lá tentar ele. Ele tentou Jesus no ser, no ter e no poder. Se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, imagina nós, seres humanos. Nós não somos melhor do que Jesus, o Filho de Deus. Então, apesar de ter sido tentado por Satanás de muitas maneiras, Jesus nunca fez nada de errado. Em Hebreus, em Hebreus 4 e no versículo 15, fala bem assim, crianças, sobre a tentação de Jesus. Olha só o que fala aqui em Hebreus 4 e no versículo 15, porém, que como nós em tudo foram tentados, mas sem pecado. Então, Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Certa vez, um homem, um filósofo, ele falou bem assim, ele disse uma frase que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, Ele disse algo muito engraçado, mas verdadeiro. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho no seu cabelo. Ou seja, esse homem estava falando sobre a tentação. Ele quis dizer que você não pode evitar de ser tentado. Por exemplo, um pensamento de raiva ou um pensamento impuro pode passar por sua mente. Você não consegue evitar isso. A tentação é como uma flecha que Satanás atira em você ou como um pássaro que voa sobre a sua cabeça. Mas você pode evitar que esse pensamento permaneça na sua mente. Você pode evitar de continuar a pensar nele. E também pode evitar de desfrutar as coisas erradas que esse pensamento lhe propõe. Isso mesmo. E como é que você pode evitar isso? Você pode fazer uma rápida oração silenciosa. Então, vamos fazer essa oração silenciosa? Eu vou orar e você ora aí também. Você fala bem assim, Senhor, me ajude. Eu não quero fazer nada de errado. O Senhor é muito poderoso, mais poderoso que Satanás e com certeza pode me ajudar. Senhor, olha, eu já sou seu filho, eu já tenho o Senhor dentro do meu coração. Me ajude a fazer o que é certo. Me ajude a dizer não para as tentações que Satanás tem colocado na minha mente para que eu pratique. Amém. Então, quando você faz essa oração, Deus vem e luta ao seu lado. Ele está aí ao seu lado para te ajudar a fazer o que é certo. Vocês lembram que no começo da história eu falei sobre a Leca e o João, o João disse que os nossos pensamentos são como a bateria do relógio que faz os nossos braços se moverem? Isso é importante, mas ainda mais importante é o que Jesus disse. Ele ensinou que aos olhos de Deus, os nossos pensamentos são tão importantes quanto as nossas ações. Nós podemos quebrar os mandamentos de Deus por meio dos nossos pensamentos, mas também, com a ajuda de Deus, nós podemos guardar os seus mandamentos por meio do que pensamos e do que fazemos. Se você entendeu que o seu pecado é contra Deus,
e quer saber mais como pode ser perdoado por Jesus, é só você se lembrar que Jesus é o seu Salvador, que ele veio e morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, e pedir a ele para entrar no seu coração e te ajudar a fazer o que é certo, que com certeza ele vai te ajudar. Bom, essa, turminha, foram os nossos 2 mandamentos que nós aprendemos hoje, ó. Não matarás, que está em Êxodo 20, 13, e não adulterarás, Êxodo 20 e 14. E quando fala não matarás, tá falando sobre você praticar o mal contra outra pessoa. E quando fala não adulterarás, tá falando quando você pratica o pecado contra você mesmo, porque quando um adulto vai e adultera, ele não tá praticando, logo que ele magoa, que ele deixa outras pessoas tristes, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, provoca, às vezes, a quebra, a separação da família. Mas a pessoa mais atingida é ele mesmo, porque ele está mostrando o quê? Que ele tem uma falha de caráter e que ele não segue, que ele quebrou um dos mandamentos de Deus, não é? Então, o nosso corpo é a casa de Deus. E se nosso corpo é a casa de Deus, nós não devemos praticar o mal nem contra o nosso próximo e nem contra nós mesmos. Então, ó, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês que fala sobre isso, ó. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje, a nossa reflexão de hoje, tá bom? Espero que vocês pensem aí sobre as atitudes de vocês, porque olha só de você ter raiva, pensar o mal do outro, você já está quebrando um dos mandamentos de Deus. E por que Deus deixou os mandamentos para nós? Para mostrar para nós que nós somos pecadores, que a gente não consegue se livrar do nosso pecado sozinho, que nós precisamos dele. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, vocês sejam notificados pelo YouTube. Curte, comenta, compartilha, alguma dúvida que você tenha, coloca lá nos comentários, que eu, no devido momento, eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo